fazer oração, então, para começarmos. Querido Deus, nós te agradecemos pelo privilégio que temos de abrir a tua palavra, de podermos estudá-la, de sabermos qual é a tua vontade para a nossa vida. Pedimos agora que o Senhor nos batize com teu Santo Espírito, para que possamos compreender exatamente aquilo que o Senhor quer nos ensinar. Te clamamos, agradecidos por tudo, em nome de Jesus. Amém. 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 Eu vou compartilhar minha tela aqui para a gente é, acompanhar melhor. Na semana passada, a gente estudou sobre a existência de Deus. E a gente viu que Deus ele se revela para nós de algumas maneiras, né? Uma das maneiras que ele se revelou a nós é através, e ainda se revela hoje através da natureza, que quando a gente olha a natureza, a gente não tem como a gente não ficar admirado de tudo que Deus fez por nós. A outra forma que ele se revelou a nós foi através de Jesus, que ele veio como unigênito, né, como um filho de Deus, e ele morreu na cruz do Calvário para nós, demonstrando o infinito amor por nós. E a outra forma que Deus se revela a nós é através da palavra dele. E a gente entende que a palavra dele não, ela é uma carta de amor, porque ela revela exatamente o amor de Deus por cada um dos seus filhos e a luta de Deus incessante por nos salvar, né? Então, como você se sente quando alguém especial envia uma carta ou uma mensagem de WhatsApp, um e-mail, quando chega o aniversário da gente, assim, que as pessoas mandam mensagens de carinho, ressaltando o valor que a gente tem, é muito bom, né? A gente receber isso, essas mensagens. Você sabia que Deus escreveu uma mensagem especial para você e que a Bíblia ela é, na verdade, uma carta especial escrita na forma de um livro e não um livro específico, né? Um livro só, porque a Bíblia Sagrada ela é composta de vários livros, né? Porque foram vários autores, são 40 autores e 69 livros. A gente vai detalhar um pouco melhor isso, né? Você encontra em cada linha, em cada verso, um pouco do amor de Deus. Alguém que se preocupa com seus estudos, seu trabalho, família, vida pessoal, seus sentimentos. Alguém que se preocupa com as nossas necessidades, né? Não importa quais sejam elas, se sejam as necessidades materiais ou que sejam as espirituais. Alguém que está preocupado com cada momento e cada minuto da nossa vida. Então, nesse livro, na Bíblia, a gente encontra uma emocionante história de amor, de alguém que nos criou, preserva a nossa vida, nos salvou e que seguramente vai voltar para nos buscar. Você tem a história de como tudo começou e na última parte, como tudo vai terminar. Que é ali no finalzinho, né, o livro de Apocalipse, ele mostra o final dessa história. No Antigo Testamento, a gente encontra a história do povo de Deus. Já no Novo Testamento, apresenta a história de Jesus, que é o próprio Deus. Você pode encontrar os conselhos bíblicos do livro de Provérbios e as palavras de ânimo do livro de Salmos. Esses são livros mais conhecidos, mais lidos por toda a humanidade. É o livro de Salmos e o livro de Provérbios, né? A Bíblia é um livro poderoso e maravilhoso, e mais do que isso, ele tem transformado vidas. Esse livro, ele não contém a palavra de Deus. As pessoas falam assim, como assim? Não tem a palavra de Deus? Não, ele não contém. Ele é a palavra de Deus.
Deus fala através dele em todas as suas páginas. Você não pode ficar escolhendo uma parte dele e dizendo, ah, esse texto aqui Deus falou. Aí você olha o outro e fala assim, não, esse aqui não foi Deus. Não existe isso. A Bíblia, de capa a capa, cada um dos versos foram inspirados por Deus. E a gente, num contexto aí, a gente vai entender qual parte dele que não foi inspirada, mas foi escrita pelo próprio dedo de Deus, certo? No começo da história, você está com a sua Bíblia aí, Wesley? Você tem Bíblia no celular ou você está com ela aí para você ler os textos para gente ou não? Não, eu tenho ela no celular. Peraí, É? eu tenho. Deixa eu pegar da minha Não, mas esposa aqui. pode ser no celular, não tem problema não. Se você conseguir abrir aí para ler, não tem problema. Qual que é o. Tá. Aí você pega então Gênesis capítulo 3, verso 9. A Paula vai pegar Isaías 59, 2. E eu vou pegar Hebreus 1. Na semana passada tinha mais gente, aí eu não entrei lendo, né? Mas hoje tem menos, eu vou ler junto, tá bom? O meu é qual, dona Deusni? Já te falo aí. O seu é Isa- Isaías capítulo 59, o verso 2. O seu é Gênesis 3, verso 9. Vou Eu é três esperar. nove, né? É, Vamos ver. Você quer ler também? Isaías. encontrou, Paula? Sim, já estou. 39, 2. Isso. Agora, pode ler, Wesley, primeiro. No começo da história do mundo, como Deus se comunicava com Adão? Gênesis 3, versículo 9, não é isso? Isso, É. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: Onde estás? Ele respondeu: Ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. certo. Aí ela Perguntou. conta a história de como Adão, e Eva conversavam com Deus, e eles passeavam pelo jardim do Éden ali, eles conversavam face a face com Deus, né? Eles tinham o privilégio de ver Deus face a face. O que que interrompeu essa forma direta de comunicação? Paula, Isaías 59, 2. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouçam. Então, o que que foi que nos separou de Deus, que interrompeu essa comunicação face a face? O pecado, né? O pecado, ele interrompeu, e a partir de que entrou o pecado, o homem não mais podia ver Deus face a face. Por quê? Porque ao contemplar a glória de Deus, o pecado ele é queimado, literalmente queimado. Então, se nós como pecadores nós olharmos a glória de Deus, a gente vai virar cinza, porque a glória de Deus ela extermina, né, o pecado. Que outro meio Deus usava? É, que outro meio Deus passou a usar então para se comunicar com as pessoas, né? Hebreus 1:1 diz assim, ó, por muito tempo Deus falou várias vezes e de diversas maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. E agora, nestes últimos dias, ele nos falou por meio do Filho, o qual ele designou como herdeiro de todas as coisas e por meio de quem criou o universo, né? Então, no passado, que meios Deus usou para falar, continuar falando com os homens? Os profetas, né? Os profetas, eles não viam Deus, mas eles ouviam de forma muito nítida a palavra de Deus.
Agora vamos, outra rodada. Wesley, você pega Números 12, verso 6. Paula, você pega Êxodo 17. Eu vou pegar Êxodo 24. 17, o primeiro versículo? 17, verso 14. Quem vai ler primeiro? Eu? Não, Wesley. Wesley vai ler Números 12, verso 6. A pergunta é: como Deus se comunicava com seus profetas? Pode ler? Pode. Então, Números 12, versículo 6, né? Isso. Então diz: Ouvi agora as minhas palavras, se entre vós há profeta, e eu, o Senhor, em visão a ele, me faço conhecer. Eu falo com ele em sonhos. Então, como é que os profetas falavam com Deus? Como é que Deus falava com os profetas, né? Deus falava com Pelo, eles, Através de então, sonhos, então. em visões e pelo, sonhos, né? Eles tinham sonhos, lembra, e eles tinham visões também. Até teve um profeta, se não me engano, foi Daniel, que disse assim, que na visão da noite, que o sonho é meio que uma visão também, né? Que você tem, que você vê aquelas imagens num sonho, né? Como se fosse um filmezinho. Então, essa era a forma que Deus falava com os seus profetas. Agora, o que Deus disse a Moisés e o que ele fez? Êxodo 17, verso 14. Paula. Então, o Senhor a Moisés: escreve isto para memória num livro e relata-o aos ouvidos de Josué, que eu totalmente hei de riscar a memória de Amaleque de debaixo dos céus. Então, aí Deus pede a Moisés que ele escrevesse, né? E aí no capítulo 24 de Êxodo, a gente lê assim: Moisés anotou com exatidão todas as instruções do Senhor. Logo cedo, na manhã seguinte, levantou-se e construiu um altar ao pé do monte, também ergueu 12 colunas, uma para cada tribo de Israel. Então a gente vê que Deus pediu que Moisés escrevesse e ele fez o quê? Ele escreveu. E é interessante porque até Moisés nós não tínhamos nada escrito. Aí a gente pergunta assim, mas Moisés começou a vida de Moisés, a existência dele ali foi por volta do ano 2500. Então já haviam se passado 2500 anos. E como assim? O povo não esqueceu essa mensagem, mas vocês se lembram quantos anos viveu Matusalém? Matusalém, ele viveu assim, ó. Adão viveu 630 anos. Matusalém viveu 969 anos. Foram, a Bíblia relata mais pessoas que viveram mais de 900 anos, mais de 600 anos. Então, imagina, quando Moisés começou a escrever, tinha 1000 e poucos anos que Matusalém tinha, quer dizer, não tinha 1500 anos, né? Porque Matusalém, ele não foi filho de Adão, ele já foi filho dos filhos dos filhos dos filhos de Adão. Então não tinha tanto tempo assim que Matusalém tinha morrido. E essas histórias, elas iam passando como? De pai para filho, de boca a boca. Então, eles viviam muitos anos contando e repetindo a mesma história. Mas quando o povo foi para o Egito, e lá no Egito eles ficaram cativos durante 400 anos, e aí eles abandonaram, a grande maioria deles abandonou a fé
e começaram a ser idólatras, a adorar os deuses pagãos, então teve necessidade de Deus relembrar a história. Então Deus foi repassando com Moisés toda a história e levando Moisés a escrever isso. Então, hoje nós temos a Bíblia, o livro de Gênesis, Êxodo, Levíticos, Número, Deuteronômio e o livro de Jó, que foram escritos por Moisés. Então, por isso que a gente escuta falar assim, é a lei mosaica, é a lei de Moisés. Não, esses livros, os relatos contidos nesses livros foram escritos por Moisés, mas Moisés escreveu como? Deus se revelou a ele, Deus falava com ele, em sonhos, em visões, ele ouvia a voz de Deus também, somente a voz, né? Não via a imagem de Deus, mas quando ele subiu no Monte Sinai, ele contemplou Deus. Ele falou para Deus que ele teve um momento que ele falou para Deus assim: Senhor, eu quero ver a sua face. Aí Deus disse para Moisés assim, né? Entra na fenda da rocha e eu vou passar e você vai ver minhas costas, porque se você ver minha face, você vai morrer por causa do pecado, né? Então, tudo que Deus pediu para Moisés fazer, ele fez. E por isso nós temos a Bíblia hoje nas nossas mãos, porque Moisés obedeceu. Outros profetas também, como João, o livro de Apocalipse também, Deus diz para ele: o que vês, em visão, escreve, né? Bom, aqui a gente tem um resumo, e eu gosto desse resumo aqui. A Bíblia ela foi escrita num período de aproximadamente 1.600 anos. Ela começou por volta do ano 1500, eu falei 2.500, mas é 1500. Por volta do 1500 antes de Cristo, e ela foi escrita por Moisés. Durante a fase do Antigo Testamento, eles são 39 livros que foram escritos num período de 1.100 anos antes de Cristo. Ao todo, são 40 escritores. Aqui a gente tem, aqui na faixa vermelha, né, o primeiro risquinho dela aqui, a gente tem AC, que é antes de Cristo, e DC depois de Cristo. Depois aqui a gente tem a cruz, de Cristo, que ele foi no ano 31 depois de Cristo, né, que ele foi crucificado. E depois aqui da morte de Cristo até o apóstolo João, foram 60 anos, pouco mais de 60 anos. João, ele escreveu o livro de Apocalipse no ano 100. Ele já tinha 96 anos, quando ele escreveu. E o Novo Testamento, ele tem 27 livros. Os primeiros 39 livros, que são do Velho Testamento, eles foram escritos na linguagem do hebraico e do aramaico. E o Novo Testamento foi escrito em grego. Alguma parte da Bíblia não é inspirada por Deus? Wesley pega 2 Timóteo 3, verso 16. Paula pega 2 Pedro 1, verso 20 e verso 21. 2 Pedro 1, verso 20 e 21. Isso. Segundo Timóteo, 2 Timóteo 3, verso 16. 3. Segunda.
2 Timóteo 3,16. Isso. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Paula, Segunda Pedro, capítulo 1, verso 20 e verso 21. 20. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então, o primeiro texto que o Wesley leu, ele deixou claro, né? Ele diz que toda a Bíblia é inspirada por Deus. Aí o que a Paula leu complementa de que homens santos, o que é santo? Santo não é homem que não peca, mas é homens que foram separados por Deus para um fim específico, né? Eles foram separados por Deus para esse propósito de escrever a Bíblia. Então, e eles foram inspirados através do Espírito Santo. O Espírito Santo é que os inspirou na Escritura, né? E por isso que hoje, quando a gente vai estudar a Bíblia, a gente ora pedindo a Deus que o Espírito Santo nos ajude a compreendê-la. Por quê? Porque quem melhor do que o autor de um livro para nos ajudar a entender o que é que ele quis dizer naquele livro, né? Então, o Espírito Santo inspirou a, a escritura e hoje ele nos inspira na compreensão da mesma escritura, né? Eu acho isso muito lindo, é um cuidado muito lindo de Deus. Que razões nós temos para crer nisso que a gente está falando aqui, né? Bom, 4 evidências da revelação e da inspiração da Bíblia. A gente encontra nela uma unidade temática, embora escrito por pessoas diferentes, em épocas e locais distintos, existe uma perfeita harmonia nas escrituras. Não existe contradição entre um escritor e o outro, entre um autor e o outro, né? Um outro fator que é de extrema importância são as profecias que foram cumpridas. Na Bíblia, há pelo menos 65 predições messiânicas, que falava da vinda de Jesus, né? Diretas no Antigo Testamento. Essas profecias se referem a detalhes específicos. Por exemplo, Jesus nasceria em Belém, em Judá, ele seria desprezado e mais rejeitado entre os homens, espancado, falsamente acusado, mas não abriria a boca para se defender. Suas mãos e pés seriam perfurados, suas vestes seriam divididas, e o fato de que essas profecias do Antigo Testamento foram cumpridas com tanta precisão na vida, morte e ressurreição de Cristo, comprova a inspiração e a revelação da palavra de Deus. Ou seja, aquilo que Deus falou na Bíblia acontece. Aquilo que um profeta verdadeiro fala, acontece 100%. A gente vai estudar um pouco mais na frente também sobre esse tema da revelação dos profetas, né? E a outra coisa é a fidedignidade histórica e arqueológica. A gente encontra, hoje, ainda a arqueologia encontra detalhes de peças, de textos escritos que comprovam a veracidade da Bíblia. Diversas descobertas ao longo da história humana têm fornecido centenas de evidências da veracidade dos relatos bíblicos. Por exemplo, em 1849, a gente. Não, 1949, foi descoberto no Mar Morto, ali uma caverna, uns escritos do tempo de Cristo.
que é os que eles chamam, né, os manuscritos do Mar Morto. E o que que acontece? Lá não eram os textos originais, mas eram cópias de textos da Bíblia e muito especificamente de uma porção maior do livro de Isaías, que pega aquele texto escrito naquela linguagem mais antiga com a tradução que a gente tem hoje, e eles identificaram, os historiadores viram que não tinha mudança do texto, que era só uma atualização de linguagem. Então, esse foi uma das descobertas que mudou muito a visão do mundo com relação à Bíblia. E o outro fato são as vidas transformadas por sua mensagem de esperança, né? Um dos mais poderosos testemunhos do poder da Bíblia é você ver assassino sendo transformado em um ser humano bondoso e misericordioso, né? Eu gosto muito de uma ilustração, um fato real, um homem, na verdade uma mulher, ela ficou viúva e depois que ela ficou viúva, ela tinha dois filhos e ela foi morando numa casa, uma casinha humilde, e ela, todos os dias, ela abria a Bíblia, estudava com os filhos e orava com eles antes de dormir. Um dia, ela estava assim bastante angustiada e ela foi para a igreja e ela deixou é, uma faca em cima da mesa. Quando ela voltou, quando eles voltaram, que ela entrou em casa com os filhos, ela percebeu que tinha alguma coisa diferente, porque aquela faca não estava em cima da mesa. Então ela tinha convicção de que alguém tinha entrado ali. Mas ela tinha uma sensação muito maior. A sensação que ela tinha é de que havia alguém ali dentro da casa dela. Então ela estava com a Bíblia na mão, ela se ajoelhou com os filhos ali, orou, pediu a proteção de Deus. Ela não queria alarmar os filhos estavam com fome, ela pegou a comida ali, deu o lanche rapidinho para eles e com aquela sensação de que tinha alguma pessoa ali dentro e que tinha alguém olhando, esse sentimento não saía dela, assim, era como se alguém estivesse acompanhando todos os movimentos dela. Então, as crianças comeram rapidamente, ela deixou ali do jeito que está e foi para o quarto com eles e trancou a porta. E naquela oração ali, ela pediu para Deus que ele transformasse o coração delas, que ele perdoasse os pecados deles, mas que ele cuidasse e transformasse as pessoas que de alguma forma estivessem desejando mal para ela e para os filhos dela. Que ele cuidasse dessa pessoa, que ele abençoasse e protegesse essa pessoa, para que essa pessoa não continuasse com essa intenção. No dia seguinte, ela passou aquela noite ali acordada dentro do quarto, ela botou as crianças para dormir, ficou ali em oração, passou a noite toda acordada, e num determinado momento, ela ouviu algum barulho. E ela tinha certeza, teve a certeza então de que realmente tinha alguém ali dentro. Mas na manhã seguinte, quando ela teve a coragem de sair do quarto, que ela chegou na sala, e na mesa estava a faca, mas não estava a Bíblia. Alguém tinha levado aquela Bíblia. Passaram-se alguns anos. Um dia ela
no início da noite, alguém bateu na porta e ela então pegou, quando ela abriu a porta, tinha um homem e ela viu na mão dele a Bíblia dela. E ele se apresentou e, e disse para ela assim: Eu sou fulano de tal, você não me conhece, eu tive um problema com o seu marido e um dia eu estive aqui na sua casa e eu vim para matar vocês, seus filhos, como vingança pelo o que seu marido havia, pela raiva que seu marido havia me passado. Mas quando você se ajoelhou, eu estava com a faca na mão, a minha vontade era de esfaquear vocês, mas alguma coisa me segurava, tinha algum poder maior que me segurava. E quando você orou e pediu para que Deus é, protegesse a pessoa que estava desejando mal, eu senti no meu coração que aquela oração era para mim. E eu fiquei curioso porque o texto que ela tinha lido para as crianças era o texto de que os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem e os livra, né? Então, aí ele falou disso para ela e aí disse: hoje eu sou uma nova criatura. Hoje eu me encontrei com Jesus e eu vim aqui para te devolver a sua Bíblia, que eu roubei naquele dia, e para pedir perdão pelo mal, pela dor que eu causei, porque aquela noite eu imagino que você não tenha dormido mesmo, né? Então, essas histórias, elas se repetem. Se eu fosse contar para vocês aqui a quantidade de histórias incríveis que a gente vê, eu vou até depois ver se eu encontro um videozinho aqui de um pastor que ele era nosso, aquele é o nosso departamental jovem hoje, ele era do crime mesmo, ele era bandido e hoje ele tem nas prisões, ele tem um ministério chamado Ministério Carcerário e é impressionante a quantidade de pessoas que ele já batizou. Ele não só saiu do crime, mas ele se tornou pastor e hoje ele já tem, quer dizer, quando eu conheci há uns 2 anos atrás, ele já tinha mais de 1.500 pessoas Nossa. dos cárceres que haviam sido batizadas por causa desse ministério que ele desenvolveu. E hoje, com certeza, já depois de 2 anos, é constante esses números de batismo, esse número é muito maior. Esse é a maior comprovação de que a Bíblia, ela não contém a palavra de Deus, mas que ela é a palavra de Deus, né? Então, qual a utilidade da Bíblia na vida do jovem? 2 Timóteo 3,16, e 17. Você leu o 17 aí também? 16 e 17, porque ele fala que ela é útil, né, para o ensino e tal. O Wesley tá grande, é pequena, né? Oi. Não, eu li só o 16. É que eu tô com o neném aqui, tá? Você quer que eu 17, leia? 17 é a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, o objetivo, a utilidade da Bíblia na nossa vida é que nós sejamos transformados e sejamos habilitados, né, para boas obras, para boas coisas, né, para uma vida mais plena, mais saudável. Paulo, lê o Salmo 119. Salmo 119 é o maior capítulo da Bíblia e ele é o livro central da Bíblia. Salmo 119. Qual? Verso 9 e verso 11. 9, pulo E 10. 11. 9 e 11.
Ah, tá. Com que purificará o jovem o seu caminho, observando-o conforme a tua palavra. Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. É lindo, né? A minha versão diz assim, ó, como pode o jovem se manter puro, ou como pode qualquer pessoa, né, se manter puro, obedecendo a tua palavra. E aí, o verso 10 diz assim: de todo o meu coração te busquei, não permitas que eu me desvie dos teus mandamentos. E o verso 11: guardei tua palavra em meu coração para não pecar contra ti. Então, a Bíblia, ela é totalmente útil para a nossa vida, porque ela nos ensina o que é certo, o que é errado, e nela nós encontramos força e vontade para mudarmos, para termos uma mudança de atitude, uma mudança de vida, e nela a gente encontra alívio, alento, né, para as nossas dificuldades. Alguns homens ilustres, né, da nossa história, eles falam do amor pela Bíblia, né? Isaac Newton, por exemplo, que foi um grande matemático inglês, ele diz assim, ó, temos as Sagradas Escrituras como a filosofia mais sublime. Ben Carson. Ben Carson, ele é um famoso neurocirurgião pediátrico, ele foi o primeiro cirurgião a fazer a separação de bebês siameses com as cabeças coladas. Ele foi o primeiro cirurgião a fazer essa cirurgia e teve um grande sucesso. Isso o destacou. E Ben Carson, a gente tem a alegria de tê-lo como adventista, né, do sétimo dia. E ele diz assim, ó, desde que peguei a Bíblia e orei para que meu temperamento fosse transformado, resolvi que leria diariamente a Bíblia. Tenho mantido essa prática como um hábito diário e aprecio especialmente o livro de Provérbios. Immanuel Kant, um famoso filósofo alemão, ele fala: a existência da Bíblia como um livro para o povo é o maior benefício que a raça humana já experimentou. E o conde Leo Tolstói, ilustre escritor russo, ele diz: o desenvolvimento moral do homem e da criança é impossível sem ler a Bíblia. Que benefícios o jovem pode ter pelo estudo da Bíblia? Agora, Romanos 15, verso 4, Paula. Só um minutinho. Romanos qual? Romanos 15, verso 4. 15, verso 4. Porque tudo o que dantes. É isso mesmo. Porque tudo o que dantes foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Então, os benefícios que qualquer ser humano pode ter com a leitura da Bíblia é que ele vai ser mais paciente, ele vai ser mais compassivo, mas o principal é que é ela que nos dá a grande esperança de que um dia
Jesus vai voltar e esse mundo ele vai transformar, o mundo de pecado, as coisas ruins vão acabar. Então, esse é o grande benefício que nós temos a Bíblia. Aí fica a pergunta: como é que eu posso estudar a Bíblia? Quando a gente começou aqui, a gente fez oração, né? Então, ore e peça ajuda ao Espírito Santo. Porque ele escreveu a Bíblia, ele inspirou a escrever, ele vai nos ajudar a compreender também. Uma outra coisa é estudar a Bíblia com espírito de amor e fé, com aquele sentimento assim, a Bíblia é a palavra de Deus. Então, eu posso confiar nela. O outro detalhe é que a gente precisa de ler o texto, não o texto isolado, mas sempre entender o contexto. Se algum texto te chamou a atenção e você quer compreendê-lo, não leia somente ele, leia alguns textos para cima, alguns textos para baixo, e às vezes precisa de ler até capítulo inteiro para a gente conseguir entender todo o enredo, toda a história, todo o contexto que Jesus falou. Eu me lembro de um pregador que ele dizia assim: olha, se a gente tirar um texto fora, a Bíblia diz assim: Judas suicidou-se. Aí eu pego um outro texto e ele diz assim: vá você e faça o mesmo. Então, se eu fizer isso de forma isolada, eu posso estar dizendo para a pessoa que, assim como Judas se suicidou, que a pessoa também precisa de fazer o mesmo. Mas eu preciso de entender, então, quais são os contextos, né? A Lucas, verso 24, 27, ele diz assim, ó: Então Jesus os conduziu por todos os escritos de Moisés e dos profetas, explicando o que as escrituras diziam a respeito dele. Então nós precisamos de considerar a Bíblia na sua totalidade, o Velho Testamento e o Novo Testamento. Se nós pegarmos o Novo Testamento, ele contém mais de 400 passagens que são meras repetições do Velho Testamento. Então, se eu excluir o Velho Testamento, eu tenho que retirar essas passagens do Novo Testamento. E o Novo Testamento vai ficar impossível da gente compreender. E a gente precisa deixar que a Bíblia, ela mesma se explique, porque algumas passagens mais fáceis explicam as mais difíceis passagens dela. Compreenderam o estudo de hoje? Tem alguma Sim. dúvida? Não, Tem alguma dúvida, Wesley? tava bebendo. Não, né? A Bíblia, ela é muito clara, né, gente? Eu acho muito lindo, né? É especificado, né? Sim. Quando a gente se propõe a estudar dessa forma, que você pega assim, ó, você pega um tema, por exemplo, vamos pegar a morte. Aí você vai estudar o que que a Bíblia fala sobre a morte. Aí você vai no Velho Testamento, você vai no Novo, você lê em um livro, no outro, no outro, no outro, você vai montando. É como se fosse um quebra-cabeça para explicar alguma coisa. É assim que Deus trabalha. Um autor fala, um pescador fala, o outro era médico, cada um dentro da sua visão, um agricultor, cada um dentro da sua visão de mundo, né? Assim, aí ele vai falando e você vai juntando aquelas peças e aí você vai conseguindo entender, né? Bom, depois de conhecer então a palavra de Deus, o que que ele espera que a gente faça? O que Deus espera é que a gente leia a Bíblia todos os dias, que a gente pesquise as verdades que ela apresenta. João 5:39 diz assim, ó: Examinai as Escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna. E são elas mesmas que testificam de mim. E são palavras do próprio Jesus, né? A gente precisa de aceitar as orientações com alegria. Jeremias 15:10 diz isso, né? E olha que Jeremias foi um profeta que passou, foi muito difícil. Ele tinha uma noiva e ele foi orientado por Deus a não se casar.
porque o que Deus tinha para ele seria muito difícil se ele tivesse um casamento, né? Então, o Jeremias foi preso, chicoteado, um monte de coisa, mas ele diz assim: aceite as orientações de Deus com alegria. É, eu vou ler aqui. Wesley, lê para gente Tiago 1:22 e eu vou pegar Jeremias aqui, porque eu gosto muito de Jeremias. Tiago 1:22. Jeremias, que Tiago também escreveu Lamentações. Vers- Tornai-vos, tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Então, Jeremias, ele fala para a gente assim, ó, quando descobri tuas palavras, devorei-as, são minha alegria e dão prazer ao meu coração, pois pertenço a ti, ó Senhor, Deus dos exércitos. E aí Tiago vem e complementa dizendo isso, que a gente precisa de Praticar a degustar palavra. mesmo, degustar a palavra de Deus, aprofundar no estudo dela, ir tomando posse daquilo que Deus vai nos ensinando, sabe? E entendendo que aquilo é a verdade, que aquilo faz todo sentido na minha vida e permitindo que aquilo que não está legal na minha vida, que Ele vá fazendo essa transformação. É impossível uma pessoa que lê a Bíblia com fé e na certeza de que Deus quer conversar com ela, que ao final da leitura da Bíblia, do estudo da Bíblia, ele não seja uma pessoa diferente, que ele permaneça a mesma pessoa. Não, não tem essa possibilidade. A única possibilidade é ser aquela pessoa que vai ler a Bíblia como um livro qualquer. Eu preciso de ler a Bíblia como que ela é, entendendo que ela é a palavra de Deus. E se ela é a palavra de Deus, ela traz verdades que mesmo que eu não goste, eu preciso de aceitar. E essa é a diferença, né? Porque às vezes a pessoa lê como um livro só para dizer assim, ela fala de um tal de Deus. É diferente de falar assim, não, Deus falou comigo através da sua palavra, né? Diante do que a gente estudou hoje, eu quero fazer algumas perguntas para vocês, né? Você crê que a Bíblia realmente é a carta de Deus e crê que ele inspirou os seus escritores? Sim, Sim. com certeza. É. Você aceita o que está escrito nela como a mensagem de Deus para você e quer, pela graça de Deus, praticar os seus ensinos? Eu sim. Com certeza, né? Então, a nossa vida não vai ser mais a mesma. A Deusnia de hoje, não, eu falo muito isso, né, nos Café com Deus, quando eu participo aí, eu falo que a Deusnia de hoje não é a Deusnia que conheceu Jesus. Deus teve uma misericórdia muito grande e me mudou muito e tem ainda muita coisa para mudar. Eu estou muito feliz com a decisão de vocês. Se vocês permitirem, eu vou tirar uma fotinha aqui. Eu gosto de tirar uma fotinha para colocar ali no grupo, né, aqui com o tema, porque depois a gente fica fácil também da gente ir registrando o, o estudo, né, que a gente fez, fica fácil para eu ver quem não assistiu, né, determinado, porque eu consigo ir acompanhando melhor. Vamos fazer oração então para a gente encerrar? Maravilhoso Deus, que privilégio nós temos de ter as tuas palavras em nossas mãos, podermos estudá-las, podermos aprender e permitir que o Senhor transforme a nossa vida. Paizinho, milhares de pessoas ao redor do mundo não têm esse privilégio que nós temos.
ali na janela 1040, milhões e milhões de pessoas são proibidas de ter a tua palavra. E que lindo hoje, Senhor, é ver que essas pessoas estão sonhando com Jesus, estão dando sonhos e revelações onde o Senhor as tem convidado a estudar a tua palavra. Pai, nós sabemos que às vezes quando as coisas são fáceis, a gente não dá o devido valor. Mas hoje nós queremos te pedir o batismo do teu Santo Espírito sobre a nossa vida. Vem ali sobre a família da Paula, o Renan, os meninos, o Wesley, Amém. sua esposa e também sua filhinha. Que o seu Santo Espírito esteja dirigindo e guiando a vida deles. E a cada dia nós sintamos, assim como o salmista Davi, e também como Jeremias, que a gente possa ter o desejo de todos os dias tirarmos um tempo para lermos e aprendermos um pouquinho mais da tua palavra e assim, por consequência, conhecendo um pouco mais de ti. Nós te pedimos, agradecidos, que nos dê uma noite feliz ao seu lado, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. E amém. Pessoal, um abraço para vocês. Que Outro Deus para assim. abençoe. Amém. Tchau, tchau. Um abraço. Tchau, tchau.